Ouro, incenso e mirra seriam os três presentes levados por magos do Oriente ao menino Jesus. E qual é o significado disso? O ouro, seja na forma de pepitas ou em pó, era dado como presente para pessoas que tinham poder, de modo geral, ligados ao alto clero ou a um determinado grupo político na antiguidade. Isso aqui, na verdade, não é uma pepita de ouro, embora até possa parecer, mas isso aqui é mais conhecido como o ouro dos trouxas. E, na verdade, é um outro mineral que não tem ouro na sua composição, mas é dourado e forma essas pepitas. Então, é a pirita, ou ouro dos trouxas. Mas o ouro de verdade era usado como presente nessas outras situações. E a mirra é a resina de uma planta do deserto, uma árvore do deserto, que é uma árvore espinhosa. As árvores do deserto, elas não têm, de modo geral, folhas, porque as folhas levariam a uma perda muito importante de líquido precioso e raro no deserto, né, a água. Então, essas plantas, essas árvores, elas, de modo geral, não têm folhas, ou as folhas são muito pequenas, elas têm uma grande quantidade de espinhos. E do corte do tronco dessas árvores se obtém uma resina que escorre pelo tronco, da mesma maneira que se faz um talho no tronco de uma seringueira para retirada do látex. Existe então nessas árvores do deserto que produzem resinas a retirada também através de talhos feitos no tronco da árvore com estiletes, e essa resina que brota é recolhida. Inicialmente ela tem um aspecto de uma cola transparente, que pode ser ligeiramente amarelada ou rosada, mas em contato com o ar ela vai endurecendo e adquire um aspecto de uma pedra, parece um mineral. Então aqui a gente tem dois tipos de resina vegetal. A de coloração rosada é a mirra, e a mirra é uma resina vegetal extraída da árvore também chamada de mirra, nome científico Comífora mirra. Essa árvore existe normalmente, ela é originária da região chamada Chifre da África, que engloba parte da atual Etiópia e Somália. Mas ela também é encontrada na natureza na Península Arábica, de modo geral na região sul da Península Arábica, que é mais montanhosa e é onde se acumula alguma precipitação de chuva, embora que raramente na Península Arábica. Então, sul e leste da Arábia Saudita, e na região do Iêmen e também do Sultanato de Omã. Mas essa planta, essa árvore, acabou sendo levada para a Índia, em regiões desérticas ali entre Índia e Paquistão, e outros países também do sudeste da Ásia. E por que usar a mirra como presente? Há milhares de anos, a mirra vinha sendo usada para várias finalidades na medicina tradicional de inúmeros povos, não só esses originários do chifre da África e da Península Arábica, mas a mirra era usada como medicamento na China, e até hoje é usada na medicina tradicional chinesa para o tratamento de várias enfermidades. E têm sido feitas muitas pesquisas em vários países, mas principalmente nos países asiáticos, sobre as propriedades da mirra. Inicialmente, conseguiu-se desvendar qual é a composição química, que substâncias existem nessa resina vegetal, e a partir daí foram fazendo estudos com essas substâncias e com o extrato da mirra, ou o produto feito para uso humano a partir dessa resina, e aí então foram descobrindo uma série de propriedades benéficas para a saúde. Mas uma das grandes descobertas é que, pelos efeitos antioxidantes e antimicrobianos que a mirra possui,
A mirra era usada no Antigo Egito como um dos ingredientes para o embalsamamento dos corpos dos faraós. Nem todas as pessoas tinham direito à mumificação na sua forma mais elaborada. Só as pessoas que tinham o poder no Egito Antigo é que recebiam uma série de procedimentos durante a mumificação, enquanto outras pessoas que não eram da nobreza tinham um sepultamento mais simples. Então, no processo de mumificação, já existem alguns textos que foram traduzidos da antiguidade, tanto do grego como também alguns textos hieroglíficos já desvendados e que mostram como que era esse processo ou o ritual que existia nesse procedimento da mumificação. Então, o corpo inicialmente era salgado com um sal encontrado em algumas depressões do deserto, depressões de relevo. Eram locais onde muito antigamente havia lagos de água salgada. Com a progressão da desertificação desses ambientes, essa água evaporou e se formou então um depósito de sais. São vários tipos de sais diferentes, e então esse tipo de sal era usado para deixar o corpo ali mergulhado numa solução que continha grande quantidade desses sais, e esses sais levam então à retirada da água do corpo. E então o corpo era inicialmente dessecado, ou seja, era retirada a água do corpo, e com isso já havia uma possibilidade de uma certa conservação. A gente sabe que as carnes salgadas duram mais tempo na temperatura ambiente, mas não era só isso. As vísceras eram removidas do corpo e eram conservadas separadamente em vasos chamados vasos canópicos, que muitas vezes eram vasos de cerâmica, mas às vezes eram talhados nessa própria pedra desses sais, conhecidos como natrão, o nome técnico desse tipo de sal. Então os vasos eram ricamente decorados, muitos deles, e as vísceras do faraó eram guardadas dentro desses vasos, acreditando-se que eles seriam utilizados depois na outra dimensão da vida após a morte. O cérebro era destruído, na verdade ele não era preservado, era muito difícil remover o cérebro inteiro de dentro do crânio do falecido, então simplesmente o cérebro era destruído através de ação mecânica por um ferro introduzido pelo nariz. Mas então as vísceras todas eram retiradas, menos o coração, e era injetado no corpo do indivíduo que já foi ressecado pelo natrão uma grande quantidade de ervas aromáticas e de resinas vegetais, incluindo a mirra. Graças a esse processo, existia uma conservação muito maior do corpo, e que também era envolto num tecido de linho, que no caso dos nobres era ricamente decorado com frases que eram de cunho religioso, relacionado com a vida espiritual, enfim, e com esse procedimento todo da mumificação. E aí então a múmia era guardada num sarcófago, e aí 5.000 anos depois essas múmias estão expostas aí em alguns dos grandes museus do mundo. Então, desde 3.000 anos antes de Cristo, que existe esse hábito, existia, né, esse hábito no Egito Antigo da mumificação, e então dar de presente nos povos daquela região, né, dar de presente para uma pessoa cristais, que na verdade não são cristais, a gente pode chamar de pedrinhas de mirra. Isso daqui tinha um significado de desejar vida longa para a pessoa. Mas existe uma outra resina de uma outra árvore que é originária de uma outra região desértica, que é ali o deserto do Punjab, entre a Índia e o Paquistão,
e que é uma resina chamada de olíbano, que é muito parecida com a resina da mirra, porém ela tem uma coloração acinzentada. E o olíbano também é chamado de frankincenso ou incenso franco, porque era o incenso mais usado em rituais de diversos cultos de várias religiões diferentes do mundo antigo. Então, a resina que é chamada de olíbano ou frankincenso é retirada de uma árvore de espécies, existem várias espécies diferentes, mas o gênero da árvore do deserto é a bossuélia. Então existe a bossuélia sacra, que é originária da África, e a bossuélia serrata, que é originária da Índia. E são árvores muito parecidas com a comífera mirra, que dá origem à mirra. E o procedimento para recolher a resina é o mesmo. Até hoje, o olíbano é o incenso preferencial nas cerimônias religiosas das igrejas, mesmo cristãs, e mundo afora. Então, isso daqui é o cristalzinho do olíbano. E o olíbano, então, não foi dado como presente para Jesus, mas consta que ele recebeu incenso. De modo geral, na antiguidade, o incenso era feito do olíbano. Mas hoje nós temos o incenso feito dessa maneira, de varetinha, com várias essências diferentes, mas é possível encontrar o incenso à base de mirra e o incenso à base de olíbano. E pesquisas mostraram que algumas das substâncias que estão presentes tanto na mirra quanto no olíbano têm uma propriedade antimicrobiana muito forte, ou seja, são capazes de matar fungos e bactérias, mesmo quando numa concentração muito pequena. Quando se acende o incenso, seja de mirra, seja de olíbano, essa substância é liberada na fumaça da queima da mirra e do olíbano. E fizeram estudos muito interessantes mostrando que essa substância liberada pela fumaça, ela acaba se depositando na superfície de todos os objetos no local, desde que seja um local fechado ou com pouca circulação de ar, como é de modo geral nos locais, nos templos, locais de peregrinação, onde esses incensos são utilizados. Então, mesmo sem ter uma noção clara a respeito dessas propriedades da queima dos incensos de mirra e de olíbano, sabe-se que essa prática dentro desses locais de peregrinação que recebiam milhares de pessoas, até hoje recebem milhares de pessoas do mundo inteiro. Então a gente tem, por exemplo, aquela tradicional peregrinação à Meca, que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida, e numa determinada época do ano a gente vê aquela mesquita imensa com uma aglomeração de milhares de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Então você imagina o risco de contaminação, né, de milhares de pessoas vindo de locais diferentes, cada uma trazendo lá vírus, micróbios que são típicos de uma ou de outra área, pessoas que estão doentes inclusive e que vão em busca de cura para esses lugares sagrados e que podem então transmitir doenças nessa aglomeração, nesses ambientes relativamente fechados, o risco que era na antiguidade de propagação de infecções. Então, o uso de grandes quantidades de incenso, seja do olíbano quanto da mirra, nesses ambientes, muito provavelmente acabava se constituindo numa maneira de desinfetar o ambiente através dessa fumigação, da aspersão dessa fumaça pelo ambiente. Então, com esses conhecimentos curiosos, né, que vêm desde a antiguidade, eu encerro esse vídeo aqui, mas depois eu vou falar sobre outras propriedades que a ciência tem mostrado dos extratos das resinas da mirra e do olíbano para a saúde humana. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.